A paz do Senhor, amadas amigas de Jesus, aqui é Cristina Carvalho, continuando o propósito Mulheres que levantam suas famílias em oração. O tema de hoje é sobre a importância da família. Então eu queria começar a falar contigo que a sua família é importante para Deus, tá? A sua família, ela importa sim para Deus. E nós vamos começar olhando aqui no dicionário, como é um estudo, nós vamos passar em várias bases bíblicas e vamos usar o dicionário também. Então, começando aqui pelo conceito bíblico no dicionário, o que é uma família, né? O que o dicionário define como família? É um grupo de indivíduos que são ou se consideram consanguíneos uns dos outros, ou por descendência comum, ou por adoção. Também caracteriza uma família um grupo de pessoas que tem parentesco próximo, ou relações adquiridas por meio de casamento. Agora eu te convido a pensar nesse conceito da família como cristãos que somos, né? A primeira coisa que nós precisamos compreender quando falamos de família é que a família, ela é sim a instituição fundamental da nossa sociedade. A família, ela nasceu primeiro no coração de Deus e ele se importa com cada família, com cada estrutura familiar. E hoje nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo que não se valoriza a família, um tempo com desafios para quem quer ter uma família, seja uma família cristã ou não. Está sendo um desafio no mundo de hoje. E nós que queremos ter a nossa família em Jesus, com os alicerces fortes, firmados sobre a rocha que é Cristo, está sendo um grande desafio. Construir uma nova família, reestruturar a nossa família, ou até mesmo manter a nossa família. Está sendo um grande desafio. Então eu quero falar com você o que a Bíblia, né, nos diz sobre família. A Bíblia, ela nos dá vários exemplos de família e eu vou estar passando por alguns aqui, né? Alguns modelos da Bíblia, né, começa ali com um modelo original de pai, mãe e filhos, que foi o primeiro modelo de estrutura familiar que Deus formou, né? Como podemos ali ler em Gênesis. Em Gênesis conta que ao contemplar a criação, Deus se agradou. Tudo o que havia feito era bom. Ao ver o homem, ele declara: não é bom que o homem viva só. E então ele criou a sua ajudadora, né? Então o plano do Criador nunca foi que o homem fosse solitário. Além do seu projeto como indivíduo, Deus fez um plano para a família. Então a família começou ali, o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Então ali já foi criado a família, né? E depois vieram os filhos como um aumento da família, né? Algumas vezes nós estamos escutando aí no mundo, né? Ah, é só o esposo e a esposa. Se não tem os filhos, não é uma família. É sim uma família. O esposo e a esposa é uma família. Os filhos, ele aumenta a família. Mas o esposo e a esposa, quando ele teve o casamento, ele já é uma família. Mas eu quero te dizer também, irmãs, que se a sua estrutura familiar está diferente, né, devido a alguma perda, divórcio, ausência de filhos, ou até mesmo se você mora sozinha, ainda não está aí com o esposo, ou se você mora com um familiar, né, na ausência aí dos seus pais e você está vivendo com um familiar, eu quero te dizer que não está tudo perdido e que Deus tem um plano sim para sua família, para sua vida, para sua família também. E sua família continua sendo importante para Deus. Amém, irmãs? Nós podemos ver lá em 2 Reis, né, o capítulo 4, o milagre do azeite.
Ele aconteceu na história da viúva com seus filhos, né? Então vamos ler lá do capítulo 4, do 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui, nessa passagem, 2 Reis, capítulo 4, o milagre do azeite, mostra a importância da família, essa família que estava composta naquele momento por uma viúva e seus 2 filhos, a provisão de Deus, o cuidado de Deus com essa família. Outra família também que nós podemos citar aqui na Bíblia é no livro de Ruth, 1,16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, essa família, irmãs, aqui na Bíblia, formada por sogra e nora, né? Deus honrou esse posicionamento de Ruth. A fé cristã, ela exalta o amor familiar a respeito de honra. Nesse caso, entre nora e sogra, né? Também acontece entre genro e sogro. A atitude de Ruth em acompanhar sua sogra é um exemplo de amor e fidelidade, né? Ela se converte à fé de Noemi, demonstrando sua união de fé, que é fundamental para enfrentar as adversidades da vida. Juntas, elas superam a crise econômica e familiar, né? Ali vivendo aquele momento que Ruth se tornou viúva. E Ruth ainda acaba encontrando trabalho na lavoura de Boaz, parente de Noemi. Ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família. Ela se casou com Boaz e teve um filho, Obed, que se tornou avô do rei Davi. Além disso, o relacionamento de nora e sogra de Ruth e Noemi gerou bênçãos que estenderam até a linhagem do Messias. Então, olha quão importante para Deus é a família. Nós temos também ali a mulher samaritana, com quem Jesus conversou naquele poço, né? Ali ele dá uma esperança. Em João 4, 15 e 17, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido. Vou estender ao 18, tá? O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. Então, o que Deus está dizendo aqui nessa passagem, Jesus está dizendo que basta que você deseje ter a sua família e busque, né, a sua família ali em Jesus, porque Deus sim se importa em estruturar a sua família, em te dar uma família.
Outra família também que foi muito importante, que nós podemos observar aqui, que ela foi criada por um homem e a filha de seu tio, que é a família de Esther, né? E tá lá em Esther 2:7. Este criara a Hassada, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era jovem, bela de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então Deus, ele se importa também em te dar uma nova família, em cuidar da sua família. Porque Mardoqueu, ele criou Esther como sua filha, ensinando a amar a Deus, a orar e a jejuar. Todo um povo foi salvo, né, ali com Esther, com esses ensinamentos. A família de Abraão também, né? Deus fez uma série de promessas a Abraão, incluindo a promessa de uma descendência numerosa e a promessa de uma terra para seus descendentes habitarem. No entanto, essa promessa não era apenas para Abraão, né? Deus não prometeu só para Abraão, Deus prometeu também, incluindo ali sua família. Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 12, 1 ao 2, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi o amor ali de Abraão a Deus e o seu relacionamento com ele que proporcionou essa aliança. Então, irmãs, Deus, ele quer fazer uma aliança com sua família também. Basta que você coloque seu coração na presença de Deus e peça a ele que seja o Deus da sua casa. Não importa a estrutura da sua família. O Deus, nosso Deus, ele quer ser o Deus da sua família, assim como ele foi ali na casa de Abraão, assim como ele foi com a viúva no milagre do azeite, assim como Deus foi em várias passagens aqui da Bíblia, não vou me estender muito, mas a família, ela é muito importante para Deus, né? Deus fala ali da família do início ao fim da Bíblia, seja de uma forma direta, indireta, né? Então, lá em Efésios 2, no versículo 19 e 20, nós podemos observar novamente, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui estamos falando da família espiritual, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então Deus, ele levanta aqui a família, né, como uma instituição sagrada, né? E o mundo sabe disso, por isso que hoje está tão difícil criar uma família, né, estruturar, manter, né, ou restabelecer uma família, porque o inimigo sabe que enfraquecendo as bases familiares, ele enfraquece também toda uma sociedade, né? Ele muda ali a estrutura da sociedade, né? Ele muda os valores, os princípios, a fé, né? Até tira a fé de muitas pessoas, usando aí confusões, mitos sobre a família, sobre a estrutura da família. Muitas vezes é na família que nós temos, né, aquele ambiente seguro para o crescimento espiritual. É na família que o pai e a mãe ali educam teus filhos no caminho que deve andar, né? Ali como a família de Esther, que foi educada pelo tio, né? Ensinada ali quem era Deus, como jejuar, como buscar. Então, irmã, honre tua família, cuida da tua família, que o inimigo ele está tentando destruir as famílias, porque é uma poderosa arma de Deus para nós, né? Cuidar da nossa família. Em Gênesis 2:24, nós vemos a primeira família, que é, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Em Êxodo 20:12, fala sobre honrar a família. Honra a teu pai e a tua mãe, para que possas viver muito na terra que o Senhor te deu e te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessas, né, que o Senhor deixou para nós. Ele
está na família. O foco aqui foi a família. Se alguém não sabe como administrar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus, está em 1 Timóteo 3,5, né? A importância de quem faz a obra, quem faz ali a obra de Deus, a cuidar da sua família também, da sua própria família, né? Hoje nós estamos vendo uma cobrança muito grande para trabalhar na obra do Senhor. É importante sim, mas primeiro eu tenho que trabalhar na minha família, né? Quantas mães estão ali no culto, estão ali na obra, mas quando você olha para a casa dela, os filhos estão ali, não estão sendo cuidados, estão com fome, o marido, né? Não está tendo atenção. Então, irmãs, cuida da sua família também. A família é o propósito de Deus. Sobre cuidado da família, também em 1 Timóteo 5,8, qualquer pessoa que não sustenta seus parentes, especialmente para sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Então aqui me lembra muito a parte de Ruth, né? Que ela ali, ela teve uma posição de honra com a sua sogra, né? E ali ela pôde sustentar, ela pôde estar ali junto com a sua sogra e Deus a honrou. O cuidado que ela teve com a família que restou ali para ela naquele momento, né? Em Josué 24,15, nós falamos da família que serve a Deus. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãs, essa declaração é muito poderosa. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Não é só eu, não é só meu filho, não é só meu marido. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Declare isso na sua vida, irmã, isso é muito importante. Deus faz aliança com as famílias, né? Quando nós vemos lá em 2 Reis 12:23, diz assim: mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, Deus aqui se preocupando com a família. E no propósito, né? A bênção sobre a vida de Abraão e sua família tinha um propósito de abençoar todas as outras famílias da terra, né? O mesmo aconteceu com a vida de Noé, né? Lá em Gênesis 6, 17 e 18. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Mais uma vez a família, a parentela. Aqui Deus cuidando, né, tendo um propósito com toda a família de Noé. Ao anunciar o dilúvio, Deus chama Noé e oferece livramento, não apenas para ele, mas para todos os seus. O Senhor, ele tem misericórdia e salvação, não só para mim e para você, mas para toda a nossa família. Ló, lá em Gênesis, né, 19, do 12 ao 17, também. Então, em 12 começa assim: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumento diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na justiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens
E pegaram pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-o e puseram no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares. Então aqui nós podemos ver que Ló, quando Deus apresentou o plano ali para Ló, ele apresentou também para a família de Ló e para os familiares de Ló. No Novo Testamento, nós temos também o exemplo de Cornélio, em Atos, né? 13 fala assim: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que salves tu e toda a tua casa. Deus é perfeito, né? Deus cuida das nossas famílias e deixou isso relatado na Bíblia, né? Para que nesse tempo que estamos vivendo, tempos de deturbação, tempo de mitos sobre a família, de confusão, de conceitos familiares, Deus deixou ali bem claro para nós o conceito de família, né? E o quanto ele se importa com cada família. As escrituras relatam também a importância da presença de Deus como resultado. Existe a bênção, né? Assim como na arca o Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa, está lá em 2 Samuel 6:11. Há uma relação extraordinária entre as bênçãos divinas e a família. A bênção familiar parece até vir antes de outras bênçãos, né? Em Salmo 114, 12, 15, diz assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio, que nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Sim, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. A família é importante para Deus, as bênçãos prometidas fortalecem o conceito de que, antes de tudo, o Senhor se importa com a família e a valoriza. Não esqueçam isso, irmãs. Em Gênesis 12, 13, nós vamos falar também das bênçãos do Senhor sobre a família. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui em Gênesis, ele está falando que é um recomeço a partir de Abraão, algo maior do que apenas uma aliança com o homem em sua descendência. Né? Da linhagem de Abraão nasceu Jesus. Como resultado, por meio de Jesus, todas as famílias da terra podem ser salvas. Né? Glória a Deus por isso. Através dessa perspectiva, entendemos que Deus olha para a humanidade, pensando no sistema de famílias, não só na procriação, irmãs, mas também ali na salvação, né? O plano da humanidade. Uma das primeiras bênçãos que encontramos na Bíblia como fruto da obediência do Senhor foi destinada aos israelitas da época de Moisés, em Deuteronômios 28:4. Bendito será o fruto do seu ventre. Né? Em Gênesis 39:5, também acontece ali na história de José, né? Quando Deus abençoou a casa de Potifar devido a José, né? Está em Gênesis 39:5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Né? E nós vamos ver também Êxodo 1:21, onde diz assim: por temor a Deus, contrariam a ordem de Faraó
de lançar no rio Nilo os meninos recém-nascidos do povo hebreu, ali as parteiras de Sifrá e Puá, né, que foram abençoadas. Em Êxodos 1:21 diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Entendendo então que Deus tem um plano de família que é muito importante para nós cuidar da nossa família, isso traz para nós agora essa responsabilidade. Agora que nós já conhecemos, que nós sabemos, fica para nós essa responsabilidade. Responderemos, irmãos, diante de Deus, que Ele nos deu para cuidar a nossa família, né? E o que nós devemos fazer, irmãs? Ore pela sua família. Pode até parecer um conselho assim óbvio, né? Mas é o primeiro e o mais importante passo para quem deseja a bênção do Senhor sobre sua casa. Você pode desenvolver o hábito de oração, tirando os minutos todos os dias para conversar com Jesus sobre a sua família, né? Então, aquelas orações, você e Deus. Ore com a sua família também, mas primeiro ore pela sua família. Peça a Deus para cuidar, para dar discernimento para sua família, para você abençoar a tua família ali, dar um direcional, abençoar o esposo, os filhos, te ensinar a cuidar dessa família, dessa responsabilidade que Deus deu, aqui falando para mulheres, né? Cria uma atmosfera de paz no lar. A gente está ouvindo muito, né, falar aqui sobre mulheres, né, que nós é que conduzimos a atmosfera da nossa casa, do nosso lar. Se nós acordamos bem, o dia vai bem. Se nós acordamos mal, o dia tende a ser mal, né? E nós, como mulheres aqui posicionadas, temos que cuidar dessa atmosfera, primeiro em nós, né? Precisamos estar bem, cuidar da nossa família. Declare a palavra sobre os seus familiares, declare palavra de bênção, de vitória, né? Declare para o seu marido: eu te vejo um homem bem-sucedido, mesmo que ninguém veja, eu vejo. Eu te vejo um pai exemplar, né? Declare para os seus filhos: você vai ter o sucesso na vida, né? Quando o filho chegar com uma ideia, te colocando numa posição, algo até que ele almeja, mas que aos olhos humanos é difícil, né? Às vezes o filho chega com um sonho e nós estamos ali para declarar: amém, filho, eu acredito em você, Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar, Deus vai abrir as portas, aquilo que você quer ser na sua vida, Deus vai te direcionar, Deus vai te abençoar. Tenha um tempo devocional, né? Faça esse tempo lendo a Bíblia, né? Com seus filhos ali, os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia, você orando, você louvando. Não faça somente ali no quarto, na intimidade com o Senhor, mas faça também ali junto com a sua família, de uma forma que seus filhos participem ou que veja que há esse momento de devocional com a sua família e com seu esposo. É importante para os filhos verem esse momento, né? E participarem desse momento também, começando em casa. Valorize a Bíblia. Irmãs, hoje a gente tem vários recursos, lives, YouTube e tudo mais, e tudo isso é muito bom, mas nós também temos que ler a Bíblia, né? Não é só pegar um devocional ali pronto e seguir, eu vou fazer meu devocional, vou ouvir aqui e acabou. Primeiro é a sua intimidade com Deus, buscar Deus em primeiro lugar. Abre a sua Bíblia. O que o Senhor quer me dizer hoje, Pai? Espírito Santo, me ensina, me revela o que diz esse texto bíblico. E sim, depois podemos ver os vídeos, né, os devocionais prontos, mas primeiro a Bíblia. Primeiro é você e Deus. É o seu devocional com Deus, né? Pratique a gratidão. Irmãs, agradecer a Deus em oração, agradecer a família, o esposo, os filhos, é algo que faz com que a gente desfruta daquilo que o Senhor já nos deu,
né? E atraiam novas bênçãos, porque às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que nós não conseguimos ainda, que a gente esquece de agradecer e ver tudo aquilo que nós já conquistamos. Una-se a uma família de Deus, né? É importante a gente ser parte ali de uma igreja, de um fortalecimento da família ali no seu lar, né? Você ter ali um momento de comunidade ali com os cristãos, com a igreja do Senhor, a família de Deus, você estar em comunhão com a tua igreja, né? Procure uma igreja. Caminhe com outros cristãos também é importante para a família. É importante para a família, os filhos estar ali tendo contato com filhos de outros cristãos, né? O marido sabe ali que a esposa está conversando com uma amiga cristã. É muito importante seguir a mesma fé, né? Nas amizades. Pratica a fé juntos, né? A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos praticar a fé por meio de ações e que essa fé, essa prática da fé seja ali em família, seja ali com o esposo, seja ali com os filhos, né? O maior exemplo que nós podemos dar somos nós, né? Trazer os filhos junto com a gente. Então, irmã, só para concluir, a família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. E nós precisamos de cuidar da nossa família, nos dedicar à nossa família, ajudar os nossos familiares também, né? Isso é muito importante, é o que a Bíblia nos ensina. Primeiramente, como filhos, em honrar nossos pais, depois, como cônjuges, em uma representação do amor entre Cristo e a igreja, e mais tarde, como pais, a ensinar a criança no caminho que deve andar. Essa é a nossa responsabilidade, irmãs. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.